Pronto. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o que significa isso, gente? Paulo está chamando os nossos problemas de leve e momentânea tribulação. Olha isso. Pouca coisa. É isso que ele está falando, entendeu? E essa leve e momentânea tribulação que a gente passa, que a gente tem, esses problemas que a gente tem, eles são para produzir, eles servem, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Porque esses problemas nos ensinam, de fato, a olhar para as coisas que a gente não vê. Entendeu? Quando a gente conhece Cristo, a gente começa a buscar nas coisas de Deus a solução para os nossos problemas. A gente começa a olhar para o alto. Passou um sodomista aí. A gente começa a olhar para o alto, entendeu? A gente não fica olhando para as coisas da terra, para as coisas que a gente vê, que são temporais, são passageiras, né? São pequenas. Né? Então, ele está ensinando aqui, as coisas que não se veem, elas são eternas. Então, o nosso socorro vem do Senhor, vem do alto. Então, não existe, como que eu vou dizer? A pregação do Evangelho, ela se baseia numa verdade só. Nós somos pecadores, precisamos de arrependimento diante de Deus todos os dias. Porque o próprio Jesus ensinou a oração. Ele não falou que a gente tinha que rezar uma ladainha do Pai Nosso todo dia, aquela reza. Ele disse que a gente tinha que rezar naquele modelo. E dentro daquele modelo está: perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado os meus ofensores. Então, todo dia a gente precisa entender que somos pecadores diante de Deus e temos coisas a se arrepender, a pedir que Deus coopere com a nossa evolução, com a nossa transformação, que Ele nos ajude, né? Porque sem arrependimento não há perdão. E Jesus veio para nos perdoar. Esse é o evangelho verdadeiro, né? E naquele dia, através do seu perdão, nos dar então a vida eterna. Certo? Não há nada que a gente faça de bom que possa nos salvar. Que fique estabelecido e claro isso aqui entre nós. Como assim? É exatamente assim. Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aí eles falam assim: mas a gente expulsou demônios em teu nome, nós pregamos a sua palavra, nós vivemos para o Senhor. Ele aparta de mim porque eu não te conheço. Então não há nada que você possa fazer, ou eu, ou qualquer pessoa, para ser salvo. É Deus que salva a gente. Como? Através do perdão. Só através do perdão. Só. Você pode nunca ter feito uma caridade para ninguém. Se você se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente pedir perdão a Deus, Ele estende a mão, perdoa e você é salvo. Mas você entende como Deus é? Nós somos livres. Deus não quer que a gente faça as coisas para ser salvo. Deus quer que a gente faça as coisas por amor a Ele. Então não preciso fazer nada? Não precisa fazer nada. Mas eu quero fazer porque eu te amo. Deus, eu te amo. Então faz, meu filho.
Gente, essa é a pregação mais importante que eu estou fazendo hoje aqui. Porque isso quebra todo mundo no meio. Quebra a religiosidade. Ai, eu vou ser certinho para ser salvo. Esquece isso. Você tem que fazer as coisas certas por amor a Deus. Se você não faz por amor a Ele, não faz. Para. Nada do que você fizer, nenhuma penitência te salvará. Esquece. Deus conhece o teu coração. Então, Deus conhece o seu coração. Se você é uma pessoa de coração bom, você faz. Mas aí são os frutos. São os frutos, né? Desse amor. Você tem um coração bom e fazer as coisas boas. Então, eu acho que você está num caminho mais perto de Deus. Sim. Não é? Mas não que você vai ser salvo porque você levou uma Pode perguntar. O ladrão, ele podia até ser ladrão, mas talvez uma falta de oportunidade. Achei. O que acontecia? Mas ele tinha um coração bom. Não, ele não tinha um coração bom. Porque ninguém tem um coração bom, Marina. Marina, ninguém é bom. Põe isso na sua cabeça. Eu não sou boa, você não é boa, ninguém é bom. Não existe um justo sequer. Como você fala isso, Amanda? Porque a palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus é a verdade ou é a mentira? É a verdade. O que a palavra de Deus diz? Que não existe nenhum bom. Nós não somos bons. Perante a Deus. Sim, até perante os outros também. A gente não é bom. Pode perguntar. O que é o ladrão bom? Não é. O que é o ladrão bom? É aquele homem que era ladrão, era ruim, como eu e você somos. Ele passava lá em Jerusalém, ele ouvia Jesus pregar, ele viu Jesus curar, porque Jesus curou inúmeras pessoas. A palavra diz, João escreveu assim, que se ele fosse escrever quantas curas e quantos milagres Jesus fez, não caberiam livros no mundo, de tanto que Jesus curou e libertou e operou milagres na terra. Então esse homem, ele vivia ali, ele viu tudo. Ele viu, ele sabia, Jesus falava, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Eu vou estabelecer na terra um reino eterno de justiça, de paz, de alegria. Vinde a mim, vós que estáis cansados. O ladrão ouviu tudo isso e não foi, porque não quis. Ele continuou na vida dele. Quando ele se viu pendurado naquela cruz, do lado desse Jesus, veio o arrependimento verdadeiro sobre a vida dele. Entendeu? Porque dizem, eu nunca morri para saber, mas dizem, Zé, que quando a gente vai morrer, naqueles minutos antes da nossa morte, diz que passa um filme assim na nossa cabeça de tudo que a gente é. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente fez. Milésimos de segundo. Diz que passa um filme e ali está registrada toda a história da nossa vida. E a Bíblia diz que tudo que a gente fez, toda a nossa vida, está registrado em livros no céu. Eu acredito que nessa hora vem mesmo tudo isso na nossa mente. E aí, esse homem ali, quando ele se viu naquela situação, quem ele era de verdade, veio um arrependimento sobre a vida dele. E ele olhou para Jesus e ele falou, olha, eu creio, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou uma coisa que está escrito errado na tua Bíblia, tá? Jesus falou, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele não falou, eu te digo que você vai estar hoje comigo no paraíso, porque Jesus não foi no paraíso naquele dia. A palavra diz que Jesus ficou morto 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no túmulo. E ele ressuscitou, então ele não foi para o paraíso naquele dia, por isso que essa frase está errada. Mas ele falou, eu te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Deus é graça, Deus é perdão. Quando tem arrependimento, o que é diferente de obra. Mas e quem se arrependeu e tem boas obras? Aí vai ter o que no reino? Galardão. O que é galardão? Presente, recompensa.
Por exemplo, a minha recompensa não vai ser a mesma recompensa que o apóstolo Paulo, isso eu te garanto, porque eu ainda nem morri, ele morreu decapitado por amor a Cristo. Então, poxa, a recompensa de quem entregou a vida por Jesus é muito maior do que a nossa, que estamos aqui vivendo nessa vida boa que a gente tem, né? Vocês entenderam a diferença de salvação e recompensa? Gente, isso tem que estar tão estabelecido na mente de vocês têm que entender isso, porque a partir do momento que vocês entenderem isso, ninguém mais pode te acusar. Ninguém mais pode falar assim, fica indo lá na igreja e fica fazendo isso, entendeu? Faço isso porque sou gente, sou humana, não sou perfeita, mas eu sou salva. Porque eu sei o que aconteceu dentro do meu coração. Vocês entenderam? Porque tem gente chata que fica assim, vai na igreja, mas fica nervosa. Vai na igreja, mas não sei o quê. Tem alguém já perfeito aqui? Não tem, não terá. Entendeu? Agora, esse tipo de acusação, quem faz é o diabo na vida da gente. A gente cresce, a gente evolui, a gente é transformado pela graça, sim. Pessoas se envolvem em obras, em boas obras, sim. Mas isso vai de acordo com a evolução de cada um. É o passo de cada um. Entende? É aquilo que cada um, eu acho que quanto mais amor a gente tem por Jesus, mais a gente quer entregar a nossa vida a Ele, o nosso tempo, o nosso serviço, não é? É uma coisa natural. Agora, vamos ilustrar isso com a palavra. Isso tem que estar entendido na mente de vocês. Ó, Mateus 19, abre lá. Versículo 23 em diante. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Olha isso. E eu ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, versículo 23 e 24 agora. E aí, é fácil escutar isso, gente? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: bom, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque eles eram prósperos, né? Eles não eram pobres. Eles ficaram com medo. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto o que, Adalto? A salvação é impossível aos homens. Entendeu? Mas para Deus, tudo é possível. Olha a pergunta: quem é que pode ser salvo? Isto é impossível aos homens. Então eu já te falo. Você quer fazer obra de caridade para você evoluir? Esquece. Nada do que você fizer vai te salvar. Você não evolui. Você só chega a Cristo através do sangue. Você só chega a Deus através do único caminho que existe: Jesus Cristo. Se você for lavado e remido pelo sangue de Jesus, você vai chegar a Deus. Se você não for, você não vai. Mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro falou: o que nós vamos ganhar com isso? Entendeu? Entendeu o que Pedro perguntou? Nós deixamos tudo para te seguir. Nós vamos ganhar o quê? Ele ficou preocupado. Imagina. Aí Jesus falou assim, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, que momento que é esse, a regeneração?
A volta dele. Ele vai voltar para fazer o que na terra? Regenerar a terra que vai estar destruída, né? Ele vai regenerar a terra, por isso que ele vai governar na terra 1000 anos, tá? Então, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, como rei que é, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, você, Pedro, você vai ganhar isso, você vai ganhar um domínio quando você vai ter um trono junto comigo no meu reino. E você vai ser tipo um juiz. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Qual é a confusão desse texto? Pergunta? Eu só pensei alto. O que você pensou? Gente, não tem confusão aqui. Jesus está explicando para Pedro o seguinte. Pedro ficou perplexo porque ele era rico. E ele falou, ferrou. Porque, entendeu? Se é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no teu reino, eu não vou entrar. É isso que ele falou. E aí Jesus falou assim, olha Pedro, a salvação mesmo é impossível, você não vai conseguir mesmo, mas nada é impossível para Deus. Quer dizer, eu perdoando, eu morrendo no teu lugar, eu sofrendo o castigo que era teu, você vai entrar, você vai ser perdoado e você vai ser salvo. Só que a tua recompensa não é agora, é no meu reino. Então, na regeneração, quando eu me sentar nesse trono como rei de toda a terra, você vai ser recompensado. E não só você, todas as pessoas que deixaram, que perderam, que sofreram por causa do meu nome, serão recompensadas no meu reino. Receberão muitas vezes mais do que perdeu e herdarão a vida eterna. Por isso que a gente não tem que olhar para as coisas que a gente passa agora. A nossa leve e momentânea tribulação. Entendeu? Ela passa. A gente tem que estar de olho lá. Porque é lá que vai vir a nossa recompensa. Em Jesus, nesse reino dele. Tá? E ele já deixa claro, ó, muitos primeiros serão os últimos, porque não adianta você começar bem. Você tem que terminar bem. Marcinha, você tem que terminar bem. Você vem para a igreja, você chega com, eu quero Jesus, eu amo Jesus. Ó, que lindo, começou ótimo. Só que de repente começa a tribulação na sua vida. Começa os problemas, começa a falta, você briga com a família, porque ninguém quer esse Jesus, todo mundo quer o Jesus da prosperidade, da bênção, da promessa fácil. Você começa a desanimar. Ah, não estou ganhando nada com isso. Só briga, ninguém mais... É aquela vida solitária que eu já preguei. A igreja, só gente hipócrita, mentira, não dá para confiar em ninguém, uma tragédia, quer saber? Ah, eu vou para a vida que eu estava, que eu ganho mais. Agora vem os últimos que viveram tudo na esbórnia, de repente encontrou Jesus, se arrependeu, atravessou a rua, morreu atropelado, foi salvo. Vocês entenderam isso? Entendeu, não? Entendeu? Certo? Agora a parábola, veja só, Jesus ele explica. Tô entendendo. Nada há contra a verdade, vamos lá. Aí ele vai falar, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, certo? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, ele viu na praça outros que estavam ali desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram, né?
Aí, tendo saído outra vez, perto da hora sexta, Cris, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, ele procedeu da mesma forma. Ele viu umas pessoas desocupadas ali e falou, ó, vai vocês também trabalhar lá na minha vinha. Aí falou aqui, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Aí responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, ide também vós para a vinha. Então foi assim. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então, os últimos que chegaram, trabalharam menos, né? 1 hora, 2 horas, trabalharam 3 horas. E os primeiros que chegaram, trabalharam praticamente o dia todo, né? Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. 1 dia de trabalho, 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, né? Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo assim, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Foi isso que você combinou comigo? Foi. Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Eu não posso pagar o que eu quiser por aquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos, Marcinha, serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Gente, tudo é de Deus. Se Deus quer dar a salvação para mim, que conhecia Ele e os seus caminhos com 19 anos, eu vou viver até 100. Eu vou trabalhar quantos anos para Jesus? Dos 20 aos 100, 80 anos, né? Aguentando tudo. Por amor a Cristo, porque eu quero, não porque eu vou ser... Certo? Aí vai a véia de 98 anos aceitar Jesus. Ela vai viver até os 100. Ela só vai trabalhar quantos anos para Jesus? E vai receber a mesma coisa que eu, a salvação. Por quê? Porque Deus quer. Ele dá do que é dele, ele dá para quem ele quer. Entendeu? Vocês entenderam o que é a salvação de Deus? O que é a graça? Só que aí você vai ter mais galardão, com certeza. Claro. Do que a velha. Lógico. A minha casa vai ser uma mansão no reino. A casa dela vai ser assim, mais ou menos só. Entendeu? Não vai ser uma casa chique igual a minha. É mais ou menos isso, entendeu? O galardão. Eu já estava pensando nesse exemplo da casa aí. Vocês entenderam o que... Fala um pouco o que é o galardão para eles, para todo mundo. Rapidinho. O galardão é o presente mesmo, é a recompensa. Sobre o galardão tem a parábola é a mesma das cidades, né? Te colocarei porque você foi bom e servo bom e fiel. Como você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, eu te dei 10 talentos, acho que é a parábola dos talentos. Eu te dei 10 talentos, então você vai cuidar de 10 cidades, entendeu? O outro que recebeu 5 vai cuidar de 5. E aquele que recebeu 1 talento... Como se fosse no reino estabelecido na terra, sendo governadores,
É. Perfeito. É. Perfeitos. Por que isso? Hã? Carlinhos, você ainda vai ser prefeito. Não quero ser perfeito. Não quero ser nem governador. Aqui eu vou ler a parábola dos Você não quer talentos. ser perfeito, hein? Mateus 25, versículo 14 em diante. Olha a questão do galardão, que é outra coisa que não tem nada a ver com a salvação, entendeu? É. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quer dizer, tudo é de Deus, gente. A gente só está aqui a serviço mesmo, entendeu? A um ele deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Isso aqui já é um ensinamento para nós. A gente tem que entender e parar de acreditar que no reino de Deus vai ser comunismo. As pessoas pensam que vai estar todo mundo vestido de anjo, de roupa branca, morando nas casas tudo igual, tocando a mesma harpa. Vocês são tudo louco, pensa isso, né, gente? Não é assim. Deus criou você igual a mim? Tem alguém igual a você no mundo? Não tem. Deus, ele é tão criativo, ele é tão maravilhoso que a cada pessoa ele deu uma personalidade, uma capacidade, um dom específico. Então não é, imagina o reino de Deus, todo mundo igual, com a mesma sandália no pé. Gente, isso não existe. Isso é mentira, tá? O Senhor, ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Não é porque um recebeu 10, o outro 5, que Deus está fazendo diferença, não. É porque ele sabe o que ele dá para cada um dos seus filhos, tudo é dele, tá? Aí, olha só. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ficou com 10. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Então, olha o aproveitamento de cada um, 100%. Tanto que recebeu 5 como que recebeu 2, dobrou o que tinha. Aproveitamento 100%. Então, você vê como não é um não é menos que o outro. A gente está falando de capacidade só, de capacitação, tá? Aí, mas o que recebera 1 talento saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Pediu, né, as contas ali. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, na alegria do teu Senhor. Gente, ele era obrigado a receber mais 5 talentos? Alguém aqui era obrigado a fazer alguma coisa? Não. Por quê? Porque nós somos livres. Nós nascemos com liberdade, com livre-arbítrio, tá? Mas ele quis fazer isso. E além de querer, ele entrega o que ele ganhou. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Aí disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra aí no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que colhe onde não planta e ajunta onde não espalha, olha o que ele foi falar para Deus. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente ainda. Sabias que eu colho onde eu não plantei e eu ajunto onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, né? E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que significa isso? Significa, olha só, por que ele falou que ao que tem, que era para pegar aquele talento e dar para o que tinha mais? Porque, ai, que injustiça. Já tô até lendo. É injustiça? Não é. Porque aquele que tinha mais era o que tinha mais capacidade de cuidar de muito. Entendeu? Por isso. Foi dado a ele. É de acordo com a capacidade de cada um. Entendeu? Por isso que o rei Davi, quando ressuscitar, ele vai ser príncipe. Junto com Jesus, Jesus é o rei e ele vai ser o governador de Israel, entendeu? Porque ele tem capacidade para isso, Cássia. Eu não tenho, entendeu? Capacidade de governo. Aí fala assim, ó, esse daqui é um servo inútil, porque ele sabia que Deus não ia colher no que ele não plantou. Só que ele esqueceu que tudo é do Senhor. E Deus faz o que quer com as coisas dele, você entendeu? Ele não tem que falar isso para Deus. Entende? Ele não tem que achar injusto, porque a gente está aqui nessa terra porque Deus nos deu a vida. Se ele não soprasse no ventre da nossa mãe, a gente nem aqui estaria. Então, aquele que escondeu a capacidade, o talento, para não gerar nada, né? É por quê? Porque não quis entregar nada para Deus. Olha só. E aí isso fica uma reflexão para nós. Vocês percebem o poder que é, aonde que entra as nossas obras para o Senhor? Não é para a gente ser salvo. Você não tem, eu vou no seu exemplo, você tem um dom de louvar. Você não tem que louvar, Deus não quer isso. Entendeu? É você que tem que querer louvar. Vocês estão querer por quê? Não é que eu tenho que querer, não. Eu quero porque eu que não quero chegar de mãos vazias diante do meu Senhor. É voluntário. Entendeu? Não, agora eu sou crente, conheço Jesus, eu tenho que fazer isso na igreja. Eu tenho o dom da palavra, então eu tenho que ter um grupo de estudo. Que chato, né? Não, eu não tenho que nada. Não é isso que vai me salvar. Eu faço isso porque eu quero chegar de mãos cheias diante de Jesus. Eu quero falar para ele, olha, Senhor, o talento que o Senhor me deu, a capacidade que o Senhor me deu, está aqui os frutos dessa capacidade. Eu entrego ao Senhor voluntariamente. Obrigada, é tudo seu, né? Eu não fiz nada, mas por quê? Porque eu amo a Deus e é isso, só por isso, mais nada. Porque a minha salvação, ela aconteceu quando eu me arrependi dos meus pecados lá atrás. Eu não precisava fazer nada disso. Isso não é uma obrigação para mim. Vocês entendem isso? Então, por isso que no ambiente de igreja, que é o corpo de Cristo reunido, a gente dá oportunidade para as pessoas usarem, desenvolverem os seus talentos. A gente entrega a oportunidade. Faz quem quer. Faz quem entende isso. Entendeu? Quem não quer, não tem nenhuma obrigação, porque somos bem livres. Agora, que a nossa capacitação produz frutos, isso produz.
No caso, usando o seu exemplo, né? Se você louvar a Deus para Jesus e atrair a presença dele, por causa do seu talento, Marcinha, o que ele vai fazer no ambiente? Quando ele está no ambiente? No mínimo, ele afugenta as trevas. No mínimo. Porque a luz resplandece nas trevas. Vocês entenderam? Então já é um resultado, já é um fruto, né? Então é mais ou menos isso. E isso gera galardão, isso gera presente para nós. Porque nada do que a gente faz ficará sem recompensa para Deus, tá? Fazer uma outra Pode. pergunta. Não sei se está nesse contexto, mas você poderia explicar o que significa na casa do meu pai existem várias moradas? Sim. E a nós, a morada, como que funciona isso? Eu não entendo. O que Jesus disse, gente, nessa passagem, é simplesmente que as moradas não são todas iguais, que é o que eu acabei de falar. Ah, tá. Então, tá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por quê? Não é tudo igual. Não é tudo igual, não existe. Vai ter mansões, vai ter casinhas. Vai ter inveja? Então, aí eu ia perguntar isso. O que você acha? Você acha que vai ter inveja? Acho que não, vai ser só amor. Eu acho que não. Vai ser só amor. Acho que não vai ter. Por que não vai ter? Não é de Deus, né? Porque a carne não vai estar mais lá. O que faz a gente pecar? Não é a nossa carne? Sim. A gente não vai ser transformado quando a gente estiver no reino, contemplando a face do Pai, na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Então, eu vou passar pela mansão do Davi, eu não vou sentir inveja dele, porque eu não vou estar em carne mais, eu vou estar em espírito, em espírito não, eu vou estar num corpo ressuscitado, que também é uma dificuldade da gente entender que é na ressurreição ou no reino, a gente não vai ser uma alma penada. A gente pensa isso, né? A gente acha que a gente não vai ter corpo, que a gente vai ter corpo, a gente vai comer. Só que não para sobreviver, a gente vai comer por prazer. E não vai ter nada podre mais. Porque é outra realidade, você entendeu? É isso que Deus está preparando para nós. Olha aqui, ó. João 5 fala sobre a missão de Jesus. Ele está falando, tá? João 5, versículo 25. Adalto vai achar mais rápido e já vai ler para nós. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Só até aí. Entendeu? Então, como que vai se dar a ressurreição? Jesus vai chamar, mesmo, do túmulo. Será que é rápido? Deve ser rápido, né? É você rápido. morreu e já não acorda, porque você não lembra que você estava dormindo. Então, isso é um outro ponto. Aí, a importância da salvação, né? Do saber para onde a gente vai. Por quê? Vamos supor que você morreu hoje. A próxima abertura de olho, Adalto, pode ser daqui você não vai. Aí vai ser para quê? Vai ser ou na volta de Jesus, tá? Ou no juízo do trono branco. Para a ressurreição da vida ou para a Como? ressurreição do juízo? Como? Ou você vai ressuscitar para a vida eterna, ou você vai ressuscitar para o juízo, para o julgamento. Vai em Apocalipse 20. Que é a segunda vida, né?
que é a segunda vinda. Vamos entender. Apocalipse 20, versículo 5. Pode ler. Os restantes dos mortos não viveram, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, ponto. Então, tá falando que tem a primeira ressurreição. Quem ressuscitar nessa primeira ressurreição é o quê? Bem-aventurado. Porque é santo. Ele vai reinar com Cristo, ele vai viver no reino com Cristo os 1000 anos. Então ele vai ressuscitar na volta de Jesus. Sobre esses, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem autoridade. Então, se você morrer agora e você ressuscitar na volta de Jesus, você está salvo, Adalto. Você não morre mais. Você já vai ressuscitar com o corpo transformado, já vai entrar no reino, já vai ter a sua casa lá. E no reino vai ter esse galardão. Esse galardão no reino. Isso, entendeu? Agora, e se você não ressuscitar essa primeira ressurreição aqui, o que vai acontecer? Vai ressuscitar por juízo. Não mais. Agora você vai ver aqui, olha. Vai morrer mais ou menos. Você vai ressuscitar num Não, segundo não, momento. O primeiro momento você está livre da segunda. Mas esse é para Não, quem não, estão esse é mortos, né? E para quem está vivo? Para quem está vivo, É, o que vai acontecer? na volta. Na no volta, caso, é. o nosso corpo vai ser transformado num piscar de olhos e a gente vai subir junto com esses mortos Quem foi escolhido, então? quem está salvo. Quem está salvo? Todo olho vai ver, todo mundo vai ver. Gente, isso vai ser apavorante. Vocês já pensaram nesse dia? Nossa, eu fico pensando. Pensa. Se eu não Se Jesus puder- voltar agora, a gente vai, os salvos, os santos, subirão. E a gente vai ver as pessoas ficarem aqui. E quem ficar, vai ver quem está subindo. E não vai poder fazer nada. Vai ser igual quando Noé começou aquele dilúvio e fala que Deus, ele fechou a porta da arca. Imagina aquela água subindo e eles querendo entrar naquela arca e Noé não conseguia nem abrir a porta e ninguém conseguia entrar. Imagina a gente subindo e vendo as pessoas ficando. E nessa subida, o corpo da gente vai ser transformado num corpo espiritual. Entendeu? E quem ficar aqui vai sofrer o quê? O que vai descer do céu? As pedras com fogo, vai ser atacado. Entendeu? Então, mas quem ficou com as pedras e sobreviveu, na segunda vinda pode ter a chance. É sobre essas pessoas que sobreviverão, que o Senhor Jesus vai reinar aqui na terra. Sobre os sobreviventes. Os que morreram estarão mortos. Os que não ressuscitaram estarão mortos. Aí a palavra diz, presta atenção nesse Apocalipse 20, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos de reinado de Jesus na terra, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. O número dessas é como a areia do mar. Ele vai reunir nações, exércitos, para guerrear contra o rei, Jesus. E ele vai conseguir reunir um exército que nem areia do mar. Presta atenção o que é o homem, o que é o ser humano. Você vê como ninguém é bom, Cris.
vivendo no reino de Cristo. Cristo é o rei da terra, a lei perfeita de Deus, reino de paz, alegria e justiça. Satanás vai conseguir reunir um exército tão numeroso como a areia do mar para tirar Jesus do trono. Presta atenção se existe um ser humano bom. Vocês estão entendendo como a gente é? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não teve nem guerra, né? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Isso é o inferno, tá? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, para quem acha que o inferno é um lugar onde o diabo é o chefe e está lá espetando a bunda de quem chega, está muito enganado. O inferno ele é criado por Deus para julgamento do diabo, seus anjos e das pessoas que fazem a mesma coisa que o diabo faz. Então, depois dos 1000 anos, o diabo será lançado nesse inferno e será atormentado ali pelo século dos séculos, certo? E depois disso, o que vai acontecer? Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e a sepultura entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades, não é o inferno, tá? Está escrito inferno, mas na tradução correta. A morte e a sepultura, o Hades, o Sheol, foram lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, foram lançados para dentro do inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o que aconteceu? Teve a primeira ressurreição na volta de Jesus. Essas pessoas viveram com Jesus os 1000 anos. Acabou os 1000 anos, o Satanás foi solto. Aqueles seres humanos que estavam vivos, que tiveram filhos, tudo, que repovoaram a terra, alguns deles se juntaram ao diabo para tirar Jesus do governo. Teve guerra, só que não teve, porque caiu fogo do céu e matou aqueles seres humanos ali. O diabo é um ser espiritual, que não morre, né? Então, o que aconteceu? Foi lançado para dentro desse lago de fogo, que é o inferno que a gente sabe. Aí, foi estabelecido um juízo do trono branco para julgar quem? Todas as pessoas que morreram e não ressuscitaram. Entendeu? Na primeira vinda. Na primeira vinda, todo mundo que morreu e não ressuscitou na vinda de Cristo, continuou morto, não continuou? Essas pessoas, elas vão ressuscitar agora, para serem julgados e condenados. Por quê? Porque a vida nossa está escrita em livros, está tudo registrado. Então, a pessoa ela não vai morrer, Adalto, e acordar no inferno. Ela vai para o inferno sabendo por que ela vai lá. Entendeu? Sim. Então, por isso que tem o julgamento. Esse julgamento, o final é só a condenação? Não, porque aquela pessoa que nasceu, aquela pessoa que sobreviveu à volta de Jesus. Não, Amanda, essas que estavam dormindo na primeira vinda dele. É só condenação. É só condenação. Vocês entenderam isso?
A pessoa que morreu antes da vinda de Jesus e não ressuscitou, ela vai ressuscitar para a condenação. Mas não é um julgamento? Sim, ela vai ser julgada. Ela vai entender o porquê que ela não vai para a vida eterna. Porque não vai assustar. Vocês estão entendendo? Entendi. Aí não é um julgamento, né? Já é um... É julgamento para mostrar Não que é o Já é Cris? sentença Julgamento final. ou tem o inocente ou condena. Sabe o que é o julgamento? É aquela música que você gosta de cantar. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Lembra? Sim. É isso o julgamento, para essas pessoas. Entendeu? Só vai falar e tchau. Vai falar o que a pessoa fez a vida toda e vai falar: tchau, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Entendeu? É isso que Deus vai falar. Então tem muita gente que tem medo do diabo, mas devia ter medo de Deus. Não do diabo. Aí, o que vai acontecer? Aquela pessoa que está no reino, que sobreviveu à volta de Jesus, como ser humano, vamos supor, eu e o Ronaldo, não fomos transformados, mas sobrevivemos, certo? Estamos no reino. É claro que aí não converti antes, vou converter agora, né? Que eu vi que tudo era verdade. Jesus é o rei, tô convertido. Aí eu vou ter um filho. Esse filho já vai nascer no reino de Jesus, entendeu? Ele também nasce com livre-arbítrio. Então, essa criança que vai nascer, ela vai viver e vai morrer. Vocês entenderam? Ela vai ter uma vida normal. Ela vai viver e vai morrer também. Essa pessoa que morreu, se o nome dela estiver escrito no livro da vida, ela não vai ser condenada. Nessa segunda ressurreição, ela vai ser julgada e vai para a eternidade. Ela será salva, entendeu? Aquelas pessoas do exército lá que lutaram contra Jesus, que morreram ali, elas vão ressuscitar quando? Agora, para serem julgadas e irem para o lago de fogo. E por quê? Aí eu pergunto a você, por que então concluímos que todo mundo vai ressuscitar? Não é verdade? Não só os bons, mas os maus também vão ressuscitar. Agora, sabe o que é o pior? Quando a gente ressuscitar, a gente vai ressuscitar num corpo que não morre mais, né? Por isso que fala que no inferno serão atormentados para sempre. Porque não vai morrer. É um corpo ressurreto. Isso é o castigo. Viver uma eternidade longe de Deus, sofrendo no fogo do inferno. Vocês entenderam a gravidade disso? Aí, eu quero ler para vocês Mateus 10, 28 a 33. Que Jesus fala uma coisa que a gente precisa entender. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é esse? Quem é que te manda para o inferno? É Deus que te manda para o inferno. Olha como a gente é ensinado tudo errado. Então, eu estou pensando exatamente isso. O que as igrejas estão fazendo, meu Deus, com os fiéis? Né? Quem que criou o inferno? Quem que criou o inferno? Deus. Quem que vai mandar para o inferno? Deus. E por que você tem medo do diabo? Presta atenção nesse versículo. Quem está anotando, anota aí. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem que vai falar isso? O rei. Então, gente, o fogo eterno, o inferno, foi preparado para os homens? Foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Só que Deus é justo. Se você imita e faz as mesmas coisas que o diabo faz, você vai pagar o mesmo castigo que o diabo vai pagar o castigo. Você está entendendo? O diabo é mentiroso, você quer seguir a mentira, você vai para o mesmo lugar que o diabo. Deus é justo, ele não vai colocar em punições diferentes. Entendeu? Então, aqueles que decidiram não, que não se arrependeram dos seus erros, dos seus pecados, que não foram perdoados pelo derramar do sangue do Filho de Deus, eles vão sofrer a mesma condenação que o diabo. Então, vocês têm que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, tá? Aí ele fala assim, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o que é confessar Jesus? Aceitar publicamente. Por isso que o arrependimento do pecado não é de palavra, não é de enganar as pessoas, não é de ser um bom membro de igreja. É de coração. E quando você decide por Cristo, você se arrepende, você entende que está proposto a você uma nova vida e você quer fazer isso, então você se batiza nas águas. Você dá um testemunho público da sua fé. Sem medo de ser feliz, entendeu? Por quê? Porque você está confessando o seu Deus, o seu Jesus diante dos homens. É voluntário. Deus te pede isso? Não. Mas você faz. Se você... Então, viu como perde o sentido batizar criança? Ó, só fechando com a colocação do Carlinhos, voltando para Mateus 25, do 42 em diante. Aí Jesus está falando, né? Por que que essas pessoas vão para o fogo eterno? Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Né? Não te demos assistência, né? Não prestamos socorro. Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Os justos não é a pessoa que é justa, porque não existe uma pessoa justa. São os justificados, os perdoados, tá? Quando você falta do inglês, se você justificar a sua falta, falta justificada é falta perdoada, entendeu? Então, os justos para Deus são os perdoados irão para a vida eterna. Mas esses não, eles vão para o castigo eterno. Por quê? A gente tem que entender uma coisa. O mandamento de Deus é amar a Deus e amar ao próximo. E a única forma da gente reconhecer alguém que é de Deus é observando a atitude da pessoa.
Se essa pessoa em atitude ama a Deus e ama o próximo como a ela mesma, ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa que evidencia a sua conversão, entendeu? Então, a gente é livre. Só que o que Jesus está falando aqui é que não adianta enganar. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. A gente conhece as pessoas pelas atitudes que elas têm. Né? Então, uma pessoa que se diz de Deus e nunca socorre os outros, ela é de Deus? Ela é um maldito, ela vai... É isso que ele está falando aqui. Então, ele associa também as boas obras ao que a pessoa é, entendeu? Mas, gente, vocês entenderam que não são as boas obras que vão salvar as pessoas? Isso ficou claro? É o perdão de Deus que nos salva e nos livra da morte eterna. Amém?